Boa tarde. Eu quero, primeiramente, agradecer a oportunidade de estarmos aqui em comunhão, falando de Amazônia. Quero cumprimentar também todas as autoridades religiosas, políticas, sociedade civil organizada que se faz presente. Quero, primeiramente, me apresentar. Sou amazonense, sou lá da Amazônia, realmente. E sou presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Estou aqui também representando o Poder Legislativo e atualmente estou como líder de governo do governador Wilson Lima. E a gente está nesse desafio de como que a gente pode cooperar e o que a gente pode fazer efetivamente para que a gente possa realmente fazer algo pela Amazônia, não só no discurso, mas na prática. E eu fico feliz que a gente está compartilhando aqui várias experiências e vi que os diagnósticos e as soluções, na maioria dos discursos, a gente pensa muito parecido, que é pensar principalmente falando na Amazônia, falando da floresta, falando dos nossos rios, da nossa fauna, da nossa flora, escutando, ouvindo, fazendo o processo de escuta da pessoa que vive na Amazônia. E aí, essa pessoa que vive na Amazônia, eu não gosto de restringir apenas a questão indígena, mas aos caboclos, aos ribeirinhos, às mulheres que fazem parte desses segmentos também. E eu vejo que não é a questão do desenvolvimento sustentável, ela não é algo que é o melhor para o Amazonas ou é o melhor para a Amazônia, mas que é o melhor para o mundo, né? Porque, intrinsecamente, quando a gente está falando de desenvolvimento sustentável dentro da Amazônia, desenvolvimento sustentável para as pessoas que vivem na Amazônia, nós estamos falando de tudo que engloba o mundo, e a gente vive hoje um tempo que realmente as pessoas estão falando de Amazônia, talvez de uma forma muito exacerbada, como aconteceu com as queimadas, mas sempre tem um lado positivo. O lado positivo foi que a gente pôde ter os olhares voltados, de fato, para as nossas necessidades e o que a gente precisa. E aí, o meu primeiro ponto que eu queria colocar e que eu acho que deve ser discutido e debatido aqui, até para a gente não ficar repetitivo com vários temas que já foram falados. Primeiro, mudar essa forma de pensar em preservação da Amazônia. A gente ainda tem um pensamento muito arcaico, um pensamento muito enraizado de que a preservação ela não pode andar com o desenvolvimento, ela não pode caminhar com o desenvolvimento. E hoje a gente consegue, através de vários projetos que a gente desenvolve dentro do Estado, mostrar que é possível, sim. Então, eu vejo que a primeira alternativa e opção que a gente tem que fazer de forma generalizada com a população, com a sociedade, é mostrar que é possível se ter a preservação com o desenvolvimento sustentável. E é muito difícil falar isso, é fácil falar aqui entre a gente, mas é muito difícil falar isso para aquela pessoa que está dentro da Amazônia, está dentro da floresta, está dentro da comunidade ribeirinha, está dentro de uma tribo e vive abaixo da linha de pobreza. E é o reflexo que a gente tem lá no nosso estado, dentro da Amazônia. Então, acho que o primeiro fator é como que a gente tira essas pessoas que ainda vivem em condições de miséria abaixo da linha de pobreza. Como é que a gente impacta essas pessoas, mostrando que é importante discutir o meio ambiente, floresta amazônica, olhando pela perspectiva, porque a gente chega, as pessoas falam assim, e eu? A gente chega numa comunidade, mas e aí? O que muda na nossa vida? Né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui na mesa. O segundo ponto é a própria dignidade dos povos da Amazônia. Né? A gente não pode desconsiderar esse ponto, que é a própria dignidade da pessoa humana. Quando a gente fala, por exemplo, eu estava antes aqui no almoço e uma pessoa me perguntou assim, tudo bem, e vocês estão reunidos no Vaticano,
o que vocês vão trazer em concreto para o Amazonas. Então, é essa parte que eu falo que a gente precisa, sobretudo, desse olhar diferenciado, e, por óbvio, a gente precisa de recurso, a gente precisa de investimento, a gente precisa levar saúde, levar saneamento básico, porque no Amazonas, por incrível que pareça, existem vários municípios, por exemplo, que o lixão é dentro do centro urbano. Quem conhece o Amazonas sabe que a gente tem ali a questão da Amazônia e a gente tem dimensões continentais dentro do maior estado do nosso país. Então, tudo é muito difícil. Existem lugares que, para a gente chegar, a gente demora 20 dias, 25 dias se for de barco. Existem outros lugares que a gente precisa pegar um avião, pegar um barco e, às vezes, ainda pegar o caminho de um ramal de terra, de barro, para poder chegar lá naquelas pessoas na ponta. E aí eu digo que a gente também precisa falar de cidades sustentáveis, porque a gente também não pode esquecer que tem o ribeirinho, tem o indígena, tem o quilombola, mas tem também as pessoas que vivem nos municípios que compõem a Amazônia e que, nesses municípios, as questões essenciais, elas faltam. Não por conta da ausência do poder público, mas porque a gente tem um problema que a gente carrega de muito tempo. E aí a gente tem um terceiro ponto que não foi falado aqui, mas que é extremamente importante para o nosso Amazonas. Nós temos uma Zona Franca de Manaus, que foi pensada como uma alternativa de desenvolvimento e acabou se tornando uma alternativa de proteção, de fato, do meio ambiente. E a gente, aqui aproveitando que tem autoridades do âmbito federal, todo tempo nós temos aí as ameaças de que vão acabar com a Zona Franca. E é na Zona Franca, no Polo Industrial de Manaus, que a gente tem ali milhares de empregos e, através desses milhares de empregos, a gente garante que aquela pessoa ela vai manter a floresta em pé. E mais do que ela vai manter a floresta em pé, ela também vai manter essa floresta viva, pujante, e tudo que a Zona Franca proporciona. Então, uma das minhas preocupações é a questão da Zona Franca. Por óbvio, não é o único modelo que a gente quer para o nosso Estado, mas nós precisamos pensar em modelos de amplo aspecto, porque o manejo é feito, a gente pode ter outras iniciativas, mas o que de fato vai garantir a economia da região, daqueles estados, daqueles países, daqueles municípios, daquelas cidades que compõem a Amazônia, porque o contexto econômico ele também se faz muito importante. Então, eu queria colocar o Poder Legislativo do Estado do Amazonas à disposição, dizer que eu fico muito feliz de ver que a linha da reunião está sendo, de fato, pensando naquela pessoa que está lá na ponta, que mais precisa, e que, acima de tudo, a gente possa voltar com respostas. E aí eu finalizo dizendo que, para nós, amazônidas, pessoas que vivem, que convivem, que conhecemos as realidades das pessoas que vivem dentro da floresta, nos rios e nos lugares mais distantes, para nós é muito importante discutir e estar inserido nesse contexto, porque até uma frase que foi de um documentário lá do Amazonas: a terra é nosso corpo, a água é nosso sangue, os rios são os caminhos que percorremos, e por isso a peça-chave para a verdadeira preservação da Amazônia, da floresta, dos rios, da fauna, da flora, é o cuidado com as pessoas que vivem ali dentro da Amazônia. E aí, na verdade, é uma coisa muito parecida com aquilo, nada sobre nós sem nós. O nada significa que nenhuma política pública ela deve ser discutida, nenhuma alternativa, nenhuma solução, ela deve ser discutida sem nós, amazônidas, e, principalmente, ela tem que estar inserida no processo de escuta por nós.
nós devemos fazer parte disso. Então, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que eu estou bastante feliz, satisfeita, e que a gente possa voltar com essas soluções, que as pessoas estão lá nas nossas cidades nos esperando para saber, e aí, como é que eu vou comer, como é que eu vou ter acesso à saúde, como é que eu vou ter saneamento básico, preservando a floresta, mantendo a floresta em pé, mantendo a floresta viva. Muito obrigada.